Olá, bom dia para você que está acompanhando a TV Assembleia. Estamos ao vivo aqui do plenário Dirceu Cardoso. Começa agora a sessão ordinária. A sessão acontece de forma híbrida, com deputados presentes em plenário e outros pela sala virtual. 11 projetos estão em regime de urgência e aguardam votação, mas antes o plenário precisa analisar um veto do governo que está trancando a pauta. Esse veto aguarda o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Danilo Baense a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Bom dia, presidente. Está chegando bem aí, presidente? Sim, o áudio está perfeito, Danilo. Ok, obrigado. Salmo 80, versículo 7. Faz com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Amém. Senhor presidente, está me ouvindo bem? Estou ouvindo, deputado Marcos Madureira. Na hora do minuto de silêncio aí, eu quero ter a palavra. Eu consulto e pergunto aos deputados e às deputadas se tem algum minuto de silêncio. Já passo a palavra para Vossa Excelência. Pois é, presidente. Eu queria fazer um minuto de silêncio no nome da dona Almira Colombo Horses. Ela veio a falecer aos 90 anos, lá no São João do Príncipe, no Pequiá, no município de Iuna. Ela deixou 11 filhos e o viúvo Elias Horst. Quero novamente deixar minhas condolências à família enlutada. Também aqui, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Madureira. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Obrigado, presidente. Deputado Dari Pagum, quero registrar, solicitar a Vossa Excelência um minuto de silêncio em virtude do falecimento do sargento Paulo Roberto, que serviu durante muitos anos a sociedade capixaba na área do então 4º Batalhão, que ele era mais abrangente, alcançava todo o município de Vila Velha, e o sargento era uma grande referência para nós neste município. Infelizmente, ontem ele veio a óbito, né, no Hospital Evangélico, e é uma grande perda para nós, da família policial militar, e para os veteranos que conheceram profundamente o trabalho do sargento Paulo Roberto. Obrigado, presidente. Presidente, deputado Luciano. Luciano, com a palavra. Eu quero pedir um minuto de silêncio por um fato muito triste. Nós perdemos um jovem de 25 anos, em Divino de São Lourenço, no Distrito de Patrimônio da Penha, Guilherme Miranda, 25 anos. Presidente, deputado Danilo Baense. Filho de Paulo e Neuza. Então, é com pesar que nós pedimos esse minuto de silêncio pelo falecimento de Guilherme Miranda, um jovem muito querido, no município de Divino de São Lourenço, de uma família conhecida, família amiga, pessoas maravilhosas. Então, é uma homenagem póstuma da Assembleia Legislativa do Espírito Santo pelo passamento desse jovem tão querido que partiu tão inesperadamente. Que Deus conforte o coração de todos os familiares. Obrigado. Presidente, deputado Terraço, eu gostaria de registrar com muita tristeza a perda irreparável do nosso querido bispo Dom Luiz. 16 anos na Diocese de Cachoeiro, 16 anos na Diocese de Vitória. Perdemos um verdadeiro pastor. Vai deixar muitas saudades e a única prece o único desejo que nós podemos registrar nesse momento é que ele já está lá no céu, olhando por todos nós. Dom Luiz, muito obrigado por tudo. Cachoeiro Itapemirim agradece, todo o Espírito Santo. Que Deus receba de braços abertos, de portas escancaradas, porque o senhor merece viver
do lado do poder divino, que é o seu lugar, que é o lugar que o senhor merece. Obrigado, Dom Luiz, e peço também um minuto de silêncio em sua memória. Obrigado, deputado Ferraz. Com a palavra, o deputado doutor Hércules. Lembrar ao deputado Ferraz que ontem vários deputados, iniciando pelo professor Majésica, já pediu um minuto de silêncio pelo falecimento do nosso querido Dom Luiz. Eu só quero registrar hoje que Getúlio Vargas foi assassinado em 1954, no dia 24 de agosto. E também hoje, se estivesse vivo, faria aniversário um nosso querido ex-prefeito de Cachoeiro, foi amigo do Ferraz também, Abel Santana. Todo ano, nessa data, eu ligo para os filhos do senhor Abel. Só não posso ligar para a Eremita e pedir, naturalmente, conforto para a família, que a Eremita já faleceu, mas o senhor Abel foi muito importante na minha vida, me ajudou muito. Fui motorista dele quando ele era prefeito, fui motorista de gabinete. Então, hoje também, se estivesse vivo, é aniversário de Abel Santana. Obrigado. Obrigado, deputado doutor Hércules. Mais alguém? Bom dia, senhor presidente. Danilo Baense, presidente. Danilo Baense com a palavra, depois deputado Torino e Janete de Sá. Bom dia, presidente. Eu quero me somar aí ao capitão Assunção, solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do sargento Paulo Roberto. Atuou muito tempo aqui na nossa cidade, minha terra natal, Vila Velha, sou Canela Verde com muito orgulho, e o sargento passou ontem. Que Deus conforte todos os familiares, também a família da Segurança Pública do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Danilo. Com a palavra, deputado Torino Marques. Eu não pedi, não tinha pedido, tudo bem. Deputado Torino, não nos ouvindo, com a deputada Janete? Não, estou ouvindo sim. É porque a conexão está um pouco ruim. Só para desejar um bom dia a todos, que Deus abençoe aí essa quarta-feira de sessão ordinária da Assembleia Legislativa, e me sinto consternado aí com o falecimento do padre que ocorreu ontem, e é muito triste, né? Foi um grande amigo, entrevistei ele na minha passagem pela comunicação, na TV Tribuna, foi a última emissora que eu tive presente. Então, dizer que é uma tristeza muito grande, um homem digno de tudo que ele levava para as pessoas, de esperança, de amor ao próximo, de paz, de união das famílias. Então, fica aqui o meu consternamento e também de todos que estão pedindo aí um minuto de silêncio nessa quarta-feira. Que Deus abençoe. Hoje também, né, como o doutor Hércules falou, comemora-se o dia do falecimento, da morte de Getúlio Vargas. Então, vamos lá, todos colocar a mão na consciência, vamos trabalhar sempre, nós como políticos, para o desenvolvimento de pessoas. Somos representantes da população sempre, e a população sempre vai merecer todo o respeito. Bom dia a todos. Obrigado, deputado Torino. Com a palavra, deputada Janete de Sá. Só lembrando o bispo Dom Luiz Mancilla Vilela, tá? Só para deixar aqui que eu falei sobre o padre e acabei não citando o nome do Dom Luiz. Deputada Janete. Bom dia a todos e a todas. Eu também quero desejar o meu voto de pesar com muito carinho, com muita consideração e respeito pelo grande evangelizador que foi Dom Luiz Mancilla Vilela, que nos deixa ontem. Muitos não acompanharam o problema de saúde dele, mas a gente pôde acompanhar, as igrejas estavam rezando, mas infelizmente Deus o chamou para a vida eterna, e eu tenho a convicção de que Dom Luiz Mancilla, ele está já entregue nas mãos de Deus, se apresentando na face de Jesus. Assim também quero enviar o meu voto de pesar para Paulinho. Eu não tenho o nome dele completo, porque para nós é o Paulinho, que desde a minha primeira campanha me abrigou, fez um comitê na casa dele,
no bairro Ibis, que é um bairro eminentemente, na época, de ferroviários, e Paulinho, que era da Polícia Militar, irmão de Vilso Capador, um grande colega meu, de Vale, de Rose, que é a esposa do Vilso, infelizmente nos deixou ontem, mas vinha sofrendo muito com uma diabetes, ia sofrer uma amputação na perna e com certeza Deus o levou porque sabia que Paulinho não ia resistir a esse sofrimento e ter a sua perna amputada, vítima ele da glicemia alta, e isso mata. Glicose alta mata. A dele chegou a 600 quando o normal é em torno de no máximo 90 mililitros, que chama, miligramas por litro de sangue. E aí, infelizmente, o nosso querido Paulinho se foi, mas eu também tenho a convicção de que Paulinho se encontra já na eternidade. Ele que era muito brincalhão, ele que era um cara alegre, de bem com a vida, para se apresentar na face de Jesus e com certeza merecer o descanso eterno. Então fica aqui as nossas considerações do povo religioso, do povo cristão, do povo católico e também de todos os evangélicos de outras matrizes religiosas que admiravam o trabalho de Dom Luiz Mancilha Vilela, e aos amigos, parentes, vizinhos de Paulinho, nosso grande amigo do Ibis. Deputado Dari. Obrigado, deputada Janete. Com a palavra, deputado Alexandre Chambinho. Obrigado, deputado Dari. Eu quero me juntar aos colegas e fazer um minuto de silêncio em memória do nosso querido, saudoso e amigo Dom Luiz Mancilha Vilela. Eu que tive a alegria de participar de diversas formações pastorais com Dom Luiz, participar de diversas missas junto com ele, e fica os ensinamentos de Dom Luiz, o aprendizado ao seu lado e o seu grande legado para o povo capixaba. A igreja está triste, mas alegre pelo legado que Dom Luiz deixa para todos nós e o ensinamento. E temos a certeza que ele está ao lado de Deus agora, olhando por todos nós. E nos juntamos aos colegas nesse minuto de um silêncio. E também quero pedir um minuto de silêncio em memória do meu amigo Dudu Eduardo, que infelizmente aconteceu uma tragédia na última segunda-feira aqui na cidade da Serra, onde o seu padrasto, em uma briga com ele, acabou cometendo um homicídio e assassinando ele. Ele que é filho de uma grande amiga também, a Fátima Leandro, que é uma artista aqui da cidade, e infelizmente aconteceu essa tragédia, e a cidade, a Serra Sede, hoje está muito triste com esse ocorrido, e a gente pede um minuto de silêncio em memória do Dudu também. Muito obrigado. Obrigado, deputado Chambinho. Não havendo mais deputado de minuto de silêncio, eu também gostaria de somar a todos os deputados e as deputadas que aqui pediram um minuto de silêncio, também para o sargento Marcelo Berger. Marcelo Berger foi meu amigo ainda na época do 2º grau, estudamos na escola estadual no município de Baixo Guandu, veio a falecer, é colega aqui do deputado Capitão Assunção, da Polícia Militar. Então, eu queria aqui também pedir um minuto de silêncio ao sargento Marcelo Berge, do nosso querido município de Baixo Guandu. Então, passamos um minuto de silêncio.
Deputado Dari, pela ordem. Pela ordem, deputado Sérgio Majeski. Deputado Dari, eu gostaria de comunicar sobre o velório e o sepultamento de Dom Luiz. O velório começa hoje às 9 horas da manhã na Catedral, com missas de corpo presente de 2 em 2 horas até às 20 horas. O velório hoje se encerra às 21 horas. Começa amanhã novamente às 6 horas da manhã, com uma nova missa. Às 8 horas da manhã tem uma outra missa e às 10 horas é a missa das exéquias. Dom Luiz vai ser sepultado na cripta da própria catedral. Quem conhece bem a catedral, no subsolo da catedral tem a cripta, onde já estão sepultados alguns bispos e arcebispos aqui da Arquidiocese de Vitória. Então o velório ocorre hoje de 9 horas da manhã até 9 horas da noite, com missas de 2 em 2 horas. A partir de amanhã, 6 horas da manhã, tem uma missa, às 8 horas tem uma missa novamente e às 10 horas a última missa celebrada pelo nosso arcebispo Dom Dario, que são as exéquias para o sepultamento na cripta da própria Catedral Metropolitana de Vitória. Muito obrigado. Deputado Majeski, nós te agradecemos as informações que Vossa Excelência traz aqui para todos os deputados e deputadas e quem nos acompanha pela TV Assembleia e pelas redes sociais. Deputado Marcelo Santos. Deputado Marcelo Santos. Não, só registrar a nossa presença aqui, de modo virtual. Estou com dificuldade de sinal, mas já que Vossa Excelência me escutou, eu estou aqui inquieto. Obrigado, deputado Marcelo Santos. Só isso. Bom dia a todos, homens e mulheres do Parlamento Capixaba. Obrigado. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da Assembleia. Passamos à fase do expediente. Primeira fase do expediente, simples despacho. Ofícios de número 78 de 2022 e 117 de 2022 do deputado Teodorico Ferraço, justificando sua ausência na sessão ordinária do dia 23 de agosto de 2022. Justificada a ausência, a secretaria. Do item, antes de começar a ler o expediente, vou passar a presidência para o nosso presidente, deputado Eric Musso. Do item 2, bom dia a todos, né? Deixa eu registrar aqui minha presença. Do item 2 ao item 58, tratam-se de mensagens governamentais de resposta aos deputados. Ciente aos deputados que fizeram os requerimentos. 59, projeto de lei 422, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Saúde e Finanças. Projeto de lei 421, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Agricultura, Pesca e Finanças. Projeto de decreto legislativo 52, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, a Comissão de Justiça, Educação e Finanças. Passamos à ordem do dia, veto parcial. Comissão de Justiça, deputado Fabrício Gandini. Deputado Gandini. Na ausência, deputado Vandinho Leite. Então, o deputado Dari Pagum, que está com a relatoria do veto na Comissão de Justiça, está com a palavra. Obrigado, presidente, deputado Eric Musso. Eu passo a relatar o veto parcial ao autógrafo de lei 156/2022, que acrescenta item ao anexo único da lei 11.212 de 2020, que instituindo a semana de estudo sobre as constituições federais
e estadual nas redes públicas de ensino do Estado do Espírito Santo, de autoria da deputada Janete de Sá. É um veto parcial e o nosso parecer é pela aprovação na Comissão de Justiça do veto parcial ao autógrafo de lei 156/2022. O deputado Vandinho ou o deputado Gandini está para... Tá? Então eu devolvo ao presidente, deputado Gandino, já com o nosso relatório. Ok, vou colocar a matéria em discussão. Não tem deputado que queira discutir, eu vou colher os votos na Comissão de Justiça com o voto do deputado Vandinho Leite. Deputado Dr. Emílio Mameri. Isso aqui deputado já está. Já tinha. Tá. Deputado Dr. Rafael Favato. Deputado Marcelo Santos. Com o relator, deputado Gandini, Rafael Favato. Ok. Não sei se o doutor Emílio Mameri falou. Mar Garcia, deputado. Mar Garcia. O relator. Mais um deputado. Deputado Chambinho, como vota? Deputado Dari é o relator. Deputado Dr. Hudson Leal. Você, vamos lá. Deputado Marco Mansur. Já tem 4, Gandini. Eu, você, Marco e o... Acompanha o relator. Ok, tendo maioria... Verdade, deputado Favato, obrigado. Tendo maioria já na Comissão de Justiça, devolvo à mesa, mantido o veto total do projeto apresentado. Eu vou passar então a colher os votos do veto parcial, projeto de lei 868. Como voto o deputado Adilson Espíndola. Os deputados que votarem sim mantêm o veto, os que votarem não rejeitam. Senhor presidente, eu gostaria só de pedir aos deputados e deputadas voto sim, voto parcial ao projeto, ao veto. Deputado Adilson. Voto sim, senhor presidente. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado Bruno Lamas. Voto sim, presidente. Deputado Capitão Assunção. Não. Deputado Carlos Von. Voto não, presidente. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Deputado Dari Pagung. Voto sim, presidente. Deputado Delegado Danilo Baense. Voto não, presidente. Deputado Dr. Hércules. Sim. Deputado Dr. Emílio Mameri. Deputado Dr. Rafael Favato. Deputado Zé Esmeraldo. Deputado Freitas. Deputado Eric, deputado Rafael Favato, vou acompanhar o voto da bancada. Voto sim. Vota sim. Deputado Freitas. Deputado Gandini. Voto sim, senhor presidente. Deputado Hudson Leal. Presidente, deputado Chambim vota sim. Vota sim. Deputado Hudson Leal. Presidente, deputado Quintino vota. Vota. Presidente, deputado Quintino vota sim. Vota sim. Deputado Hudson Leal. Deputada Irine Lopes. Meu voto é sim, presidente. Deputada Janete de Sá. Deputado Luciano Machado. Voto sim. Deputado Luiz Durão. Deputado Marcelo Santos. Deputado Marco Garcia. Voto sim, presidente. Deputado Madureira. Eu voto sim, presidente. Deputado Mansur. Sim. Sim. Deputada Raquel Lessa. Sim. Deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Sérgio Majeski. Voto sim. Deputado Teodorico Ferraço.
Eu voto sim. Deputado Torino Marques. Deputado Vandinho Leite. Vou proclamar o resultado. 16 sim, 3 não, uma abstenção. Fica mantido o veto. Comunique-se ao governador. Deputado Dr. Hércules. Quero justificar o voto. Porque Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado. Apesar da intenção muito boa da deputada, mas, na verdade, isso é atribuição do Executivo. Então, senador não, desculpa, presidente, eu quero justificar o voto, por isso que eu votei não contra a ideia da deputada, mas votei de acordo com o parecer da Comissão de Justiça. Obrigado. Senhor presidente, deputado Dari. Presidente, nós temos um projeto que tem até prazo importante, que é o 408/2022 do Governo do Estado. E eu gostaria de pedir Vossa Excelência se pudesse encerrar essa sessão e convocar uma extraordinária para que nós pudéssemos votar esse projeto. Tá bom, deputado Sérgio Majeski. Pela ordem, presidente, eu gostaria de pedir Vossa Excelência que incluísse na sessão extraordinária os projetos que estão na ordem do dia hoje, de número 2, 3, 4 e 5. Dos itens 2, 3, 4 e 5. Oi? Olha só, presidente, deixa eu colocar uma situação. Hoje nós estamos no dia 24 de agosto. Do dia 2 de agosto até hoje nós votamos só 2 projetos do governo. Numa mesma situação, foi votado 2 vetos para poder, numa extraordinária, votar 2 projetos do governo. Esses projetos que eu me refiro, sobretudo os projetos de número 3, 4 e 5, eles estão na pauta, na verdade, desde o começo de julho, quando eu pedi urgência para eles. E eles deveriam ter sido votados antes do governo pagar o bônus aos professores. E ontem o governo liberou o contra-cheque dos professores com o desconto do bônus, porque nós não conseguimos sequer discutir esses projetos. Então, assim, está ficando ruim isso, porque são projetos importantes, como eu estou dizendo, esses projetos sobre o bônus dos professores deveria ter sido discutido lá em julho, porque por isso nós pedimos urgência nos projetos. E se semana que vem entra novo veto, não vota de novo, porque está havendo na Comissão de Justiça, formada majoritariamente por governistas, ficam pedindo prazo. Eu sei que é legal, eu sei que é regimental, eu sei que é um direito da pessoa, mas nunca se viu, nesses 4 anos, tanto pedido de vista de veto de governo, porque todo mundo sabe que veto de governo aqui, com a maioria dos deputados governistas, raramente é derrubado, a não ser que o próprio governo autorize. Então, assim, eu gostaria muito de insistir que esses projetos entrassem na pauta da sessão extraordinária. Eu respeito o pedido de Vossa Excelência, mas nós vamos fazer extraordinária só com o projeto 408, assegurando que na semana que vem os projetos estarão na pauta. Nós vamos encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores e senhoras deputados para a próxima, 9h30, daqui 2 minutos, com o projeto de lei 408/2022, assegurando a fase das comunicações. Está encerrada a sessão. Os deputados que estão online podem permanecer online, que nós vamos fazer os devidos registros das presenças na hora que abrir a próxima sessão extraordinária. Ok. O painel está aberto para registro das presenças de quem está em plenário. Quem está online, nós vamos fazer os devidos registros.
Há quórum para abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, invocando a proteção de Deus, declaro aberta e convido o deputado delegado Danilo Baense a proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Dispensa a leitura da ata da sessão anterior, conforme já disponibilizado. Projeto de Lei 408, oriundo da mensagem governamental 1261 de 2022. Convoco conjuntamente as comissões de Justiça e Finanças. Deputado Fabrício Gandini. Senhor presidente, eu vou avocar a matéria. A matéria trata, né, da distribuição, na verdade, da arrecadação de impostos e a distribuição aos municípios. E nós vamos, de acordo com o parecer da Procuradoria aqui da nossa casa, também já passou pelo parecer da Procuradoria, já deu pela constitucionalidade, é uma adequação que está sendo feita em relação à legislação federal, alguns critérios que precisam ser adotados, vou dar pela constitucionalidade e aprovação na Comissão de Finanças e colocar a matéria em discussão. Não por quem queira discutir, eu vou colher os votos na Comissão de Justiça com o voto do deputado Vandir Leite. Eu acompanho o relatório. Deputado Dr. Emílio Mameri. Acompanho o relator. Deputado Janete Sá. Deputado Marco Garcia. Acompanho o relator. Deputado Marcelo Santos. Deputado Dr. Rafael Favato. Acompanho o relatório do relator. Aprovado na maioria dos membros da Comissão de Justiça, passa a Comissão de Finanças com o voto do deputado Freitas. Deputado Marcelo Santos. Deputado Marcos Madureira. Com o relator. Com o relator, deputado Engenheiro José Esmeraldo. Deputado Dr. Emílio Mameri. Acompanho o relator. Deputado Ari Pagum. Com o relator. Deputado Adilson Espíndola. Acompanho o relator. Deputado Dr. Rafael Favato. Acompanho o deputado Adilson Espíndola. Ok. Deputado Alexandre Chambim. Acompanho o deputado Rafael Favato. Ok. Tendo maioria na Comissão de Finanças também, devolvo à mesa, senhor presidente, aprovado nas comissões pertinentes. Vou colocar o projeto em votação. Os deputados que aprovam permanecem como estão. Aprovado a Secretaria para extração dos autógrafos do projeto de lei 408/2022. Com a palavra o primeiro do dia, deputado Adilson Espíndola, pela fase das comunicações. Fala com ele até o final. Bom dia, tudo bem? Senhor presidente, eu declino no uso da fala, só desejar a todos os colegas deputados um excelente dia. Deputado Alexandre Chambinho. Presidente, eu declino também. Deputado Bruno Lamas. Presidente, eu cumprimento Vossa Excelência e os demais deputados e deputadas, a todos os capixabas que nos acompanham através da TV Assembleia e aproveito a oportunidade para comemorar a aprovação desse importante projeto. A educação, ela precisa ser prioridade para todos, inclusive para os mandatários, para quem exerce função pública, mas não só na teoria, que falar de educação é bonito, mas na prática. E a matéria que nós aprovamos hoje, ela dá sequência a uma série de investimentos, muda a forma de tributação e coloca o Estado e os municípios dentro de um pacto pela educação, onde os índices, os resultados da educação serão um parâmetro para a distribuição do ICMS, senhor presidente. Isso, na prática, contribui para uma escolha de uma boa direção, para uma boa merenda nas escolas, para um ambiente escolar de boa estrutura, é atrás disso. É isso que nós perseguimos aqui no Estado, é esse o nosso objetivo. Quero agradecer, inclusive ao senhor presidente, pela possibilidade de uma sessão extraordinária, mostrando que a Assembleia corresponde quando é chamada, quando é preciso, sempre,
e fazer essa entrega aos capixabas, especialmente aos educadores. Educar e colaborar com Deus, senhor presidente. Eu agradeço e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Deputado Capitão Assunção. Cumprimento a minha categoria dos taquígrafos, que o Dr. Hércules insiste em pegar para si, mas eu compartilho também da mesma luta dos nossos taquígrafos e com certeza os demais deputados. Nós temos hoje uma triste notícia para dar para o povo de Vila Velha, especialmente para a comunidade. Não é, esse aí vai ser uma outra, não é essa a imagem não, pode tirar que eu vou fazer um outro registro a posteriori. Obrigado, Fabiana. O povo de Vila Velha, especialmente a comunidade de Terra Vermelha, deve ter muito cuidado quando o senhor Renato Casagrande passar pelas imediações do bairro pedindo voto com a cara de santinho, santo do pau oco. Esse homem que uniu uma grande força-tarefa para levar uma criança para Pernambuco, para que uma vida fosse ceifada diante da determinação dos médicos capixabas de não assassinarem um bebê. Esse homem que eu chamo aqui constantemente, a partir de hoje eu vou ser mais forte ainda, de infanticida. Esse homem odeia a comunidade de Terra Vermelha. Há mais de 40 dias atrás eu fiz uns projetos de indicação e foi aprovado unanimemente por todos os deputados, onde a comunidade solicitava um quebra-molas para a comunidade de Barra Mares, devido ao acentuado número de acidentes. E há uma semana atrás, 4 pessoas foram vítimas nesse exato local onde nós fizemos o projeto de indicação, fruto de um pedido da comunidade. Mas o senhor Casagrande fala que uma obra de 200 milhões é mais importante do que vidas que estão sendo ceifadas diante da falta de sinalização ou de qualquer outra obra de arte naquela rodovia que é de exclusiva competência do senhor Renato Casagrande, através do seu amigo que está sendo solicitada a saída dele do DR, o tal do Mareto, que também faz parte desse conluio de assassinos de vidas humanas. É um grupo de pessoas que hoje tomou conta do Palácio Anchieta e estão pensando única e exclusivamente em se perpetuar no poder, essa máfia chamada PSB, que querem somente se locupletar do poder e não usar das suas funções para trazer qualidade de vida para o ser humano. Há uma semana atrás, 4 pessoas foram atropeladas nesse local. E um pastor de uma igreja, a Igreja Assembleia de Deus Madureira em Barra Mares, já havia solicitado há um ano atrás, o pastor Rômulo, para que fosse feita uma sinalização adequada, para que no deslocamento, na travessia dessa avenida, dessa rodovia, o povo tomasse consciência, o povo que está em seus veículos tomasse consciência e reduzisse a velocidade, pois nessa semana em que eu venho lhes falando, 4 pessoas que saíam da igreja, de famílias necessitadas, foram buscar mantimentos para suas casas, e à saída da igreja, um veículo atropelou essas pessoas. E um dia depois, uma senhora, uma viúva, veio a óbito. Esse sangue dessa senhora e desses outros 3 que ainda se encontram se recuperando desse atropelamento está
no DNA do senhor Renato Casagrande, do irresponsável, infanticida. Nós jamais iremos esquecer o que você fez com essa vida que você fez de tudo. Usou recursos públicos, usou toda a sua... tudo que você podia fazer para tirar uma vida, porque está na cartilha do PSB. O PSB só difere do PT na pombinha branca que vocês colocam, porque a estrela branca é a mesma. Vocês são a favor do aborto. Não é possível, capixaba, que você que é a favor da vida ainda pense nesse cidadão governando o Estado por mais um período. E ele levou essa criança para passar por um aborto em Pernambuco, diante da recusa dos médicos aqui no Espírito Santo. O infanticida, Renato, escute aqui, Renato Casagrande, infanticida, agora vai pedir, para finalizar, senhor presidente, agora vai pedir o seu voto, vai apertar a sua mão e vai dar aquele tapa generoso nas suas costas, dentro dos templos cristãos. Olhem para a cara dele e recusem. Tratem com educação como o povo cristão trata, mas recusem essa cara de sorriso malemolente que ele vai dar para você. É um criminoso, um assassino e deve pagar por isso. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Deputado Carlos Von. Presidente, eu preciso ser sincero em dizer que é vergonhoso o que está acontecendo na Assembleia Legislativa, manobras atrás de manobras, para que projetos de interesse da nossa população não sejam votados. Obviamente que tudo isso combinado e a pedido do governador Renato Casagrande. Então nós temos aí projetos de autoria do deputado Majeski, que trata sobre a bonificação dos professores, projetos importantíssimos para essa classe. E nós temos também um projeto de minha autoria que cancela esse aumento criminoso de 13% na conta de água e esgoto. Então eu volto a repetir, nós estamos vendo aí o governo federal fazendo um grande esforço para reduzir impostos, para tentar minimizar o impacto da inflação na vida dos brasileiros. E, por outro lado, nós estamos vendo um governador do mal, um governador que desde o início do ano vem reajustando tarifas, como foi o caso da Rodossol. O pedágio da Rodossol esse ano teve o maior aumento da história e nós tentamos barrar esse aumento na Assembleia Legislativa e não conseguimos. Depois veio o aumento da passagem do Transcol, também nós tentamos barrar esse aumento aí na Assembleia e não conseguimos. E agora esse aumento de 13% na conta de água e esgoto para uma empresa que presta um péssimo serviço à população, que é a Cesan. Está faltando água em diversos locais aqui no Espírito Santo. Tem um bairro aqui em Guarapari, por exemplo, que está sofrendo com a falta de água. A gente sabe que o esgoto não está sendo tratado. O esgoto é enviado para a estação de tratamento e ele não é tratado. Depois a Cesan joga esse esgoto de novo nos rios e no mar e nos manguezais. Então, assim, é inadmissível que a gente autorize esse aumento de 13%. Me causa, assim, muita estranheza, vai me causar muita estranheza se na próxima semana seja colocado novamente vetos para serem votados, porque daí vai ficar muito claro para a população que existe aí um acordão que foi feito. E aí nós vamos ser obrigados a estar expondo mais isso à população, inclusive revelando nomes, porque não dá mais para aceitar nos dias de hoje esse tipo de acordo. Presidente, era o que eu tinha para falar, muito obrigado e que Deus abençoe o nosso Espírito Santo. Obrigado, deputado Carlos Von. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Presidente, eu vou me abster. Obrigado, deputado Dari Pagung. Deputado delegado Danilo Baense. Deputado Dr. Hércules. Vai declinar, doutor Hércules? Ruim, cai um raio de baixo para cima, mas não declina. Chove da terra para o céu.
senhor presidente, prezados colegas deputados, aqui no plenário o presidente Eric Musso presidindo, deputado Capitão Assunção, deputado professor Sérgio Majeski, espero que ele dê outra aula para nós aqui hoje, e quero abraçar nesse momento a Gisele, que está transmitindo a nossa sessão, nossa fala em sinais de Libra, e vai revezar com a outra não menos querida, nossa Daniela. Muito obrigado, falando para a comunidade surda. Eu quero, dê um take aqui, por gentileza. Aqui, querida, dê um take, por gentileza. Mais uma vez, eu quero convidar todos para o nosso congresso, 9º Congresso Brasileiro Médico Jurídico, que a Fabiana também já colocou ali no painel. Esse congresso tem a importância de várias autoridades nacionais participarem desse congresso, doutor Messina, Gonçalo Messina, doutor Gebran, doutor Renato Dresch, Clene Schultz, entre outros famosos do Brasil inteiro estarão aqui segunda-feira às 19 horas e convido a todos para esse momento importante. Eu estou com uma preocupação muito grande com relação à possibilidade da volta da poliomielite ou paralisia infantil. Mais de 160 mil pessoas aqui no estado, 160 mil crianças aqui no estado estão precisando vacinar. E é preciso que você leve seu filho, seu parente ao posto de vacinação, porque a poliomielite já está voltando em 20 países do mundo. Então, existe uma ameaça de voltar a poliomielite ou paralisia infantil aqui também no Brasil. Então, a nossa preocupação é grande com relação a isso. Nós ajudamos, o presidente Eric ajudou a aprovar esse projeto e muita gente às vezes pensa que o presidente tem alguma oposição ao governo estadual. Absolutamente, o presidente está ajudando, inclusive fazendo a sessão extraordinária para votar um projeto aqui que dispõe sobre critérios e prazo para repasse das parcelas do produto de arrecadação de impostos. E lembrar, arrecadação de impostos, da indicação que eu fiz, o governo atendeu com relação à nota premiada capixaba, que tem ajudado muitas instituições, a Paz, a Mais, Pestalozzi, a PAD, a PASOD, entre outros, a CACE, e tem ajudado essas entidades que é uma arrecadação, um dinheiro que entra que não tinha a expectativa de entrar. Mas eu quero mostrar também, peço novamente ao nosso cinegrafista, que está bastante atento aqui à minha fala, que dê novamente aqui um take nesse documento que eu vou mostrar aqui. Pode aproximar mais um pouquinho? Isso. Obrigado. Mas mantenha um pouquinho. Eu quero mostrar para a população a economia que eu tenho feito aqui no nosso gabinete. Esse dinheiro eu poderia ter gastado R$ 206.571,86 em combustível e manutenção de veículo. Isso eu gastei com o meu veículo. Então, são R$ 206 mil. Daria para comprar um bom carro, 0 quilômetro. Ademais, somente agora em 2022, eu já economizei R$ 10.613,91. O gasto com combustível no ano de 2012, até agora, que eu comecei a anotar em 2012, se eu tivesse anotado em 2006, seria muito maior. R$ 111.541,28. E o gasto com manutenção de 2012 a 2022, com manutenção do veículo. Eu me esqueci de colocar
aquelas taxas que são pagas do governo, mas é troca de pneus, esqueci, troca de óleo, mas de qualquer forma deu um total de R$ 95.030,58. Isso aqui é documento, quem quiser acessar o meu gabinete poderá fazê-lo e ver a economia que eu tenho feito. Isso, na verdade, eu estou gastando com o meu carro e além, aqui não está computado o valor do veículo, né? Teria que colocar seguro, troca de óleo, valor, enfim, toda a manutenção do veículo. Então, na verdade, tenho procurado fazer essa economia aqui. Mais uma vez, leve sua criança, seu filho para vacinar. A poliomielite ou paralisia infantil está voltando e nós não podemos admitir isso. Obrigado, Gisele, falando para a comunidade surda, mandando recado através de sinais de Libra, e também a Daniele. Eu quero agradecer também, presidente, o que Vossa Excelência tem feito aqui com relação à inclusão. E quando Vossa Excelência era candidata a governador, falava da criação de uma secretaria de pessoas com deficiência. Isso é muito importante. Então, quando Vossa Excelência chegou aqui, não tinha banheiro acessível, não tinha faixa tátil para cego, não tinha transmissão em sinais de Libra para a comunidade surda, e agora nós teremos também elevador sonoro, que Vossa Excelência já mandou adaptar os elevadores para cego, para a comunidade cega, porque isso até é uma reivindicação de Carlos Aju, que veio para o meu gabinete, hoje está no núcleo, que Vossa Excelência também criou, para capacitar as associações da sociedade civil, aquelas que não têm fim lucrativo, para que elas possam ter acesso a todos os direitos que elas têm e que muitas vezes não sabem que têm. Então, quero agradecer, presidente, essa sensibilidade de Vossa Excelência com relação à acessibilidade e inclusão. Eu sempre falo saúde, 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 mas hoje eu vou falar inclusão, inclusão e inclusão. Obrigado. Obrigado, doutor Hércules. Doutor Emílio Mameri. Doutor Rafael Favato. Bom dia, presidente, deputado Eric Musso, demais deputados e deputadas. Ontem já foi pedido um minuto de silêncio pelo falecimento do Dom Luiz. Ele foi sempre uma figura, um ser humano de luz, e sempre defendeu o Estado do Espírito Santo em todos os seus pontos de vista. E ele fazia toda segunda-feira, primeira segunda-feira de cada mês, o deputado Hércules ia, na época a deputada Luzia Toledo também sempre ia, mas o deputado Hércules estava sempre lá, eu estava em todas as missas também, fazia uma missa para os políticos católicos aqui no estado, toda primeira segunda-feira do mês, logo de manhã cedo, 7, 8 horas da manhã, ele fazia. E a gente sente muita falta do bispo, né, do nosso Dom Luiz, e o Espírito Santo vai sentir muita falta pela sua trajetória, pela sua postura, pela sua defesa aos direitos humanos, direito das crianças, mas o bom direito, né, aquele direito aonde a palavra do Dom Luiz era uma palavra de pai, uma palavra acolhedora, uma palavra de carinho para com os filhos. Então, eu gostaria de deixar esse recado aqui e o nosso sentimento para todo o Estado do Espírito Santo, porque o Estado, né, as pessoas e a animação que ele tinha na Festa da Penha, em todas as festas, em todos os... todo o crisma aonde ele ia para crismar os jovens e adolescentes, isso se transformava assim, em luz, em amor ao próximo. Então eu gostaria de deixar aí esse recado de agradecimento ao nosso Deus por ter tido a honra de conviver com um arcebispo tão querido e tão iluminado. Obrigado, né, a todos pela passagem do nosso arcebispo. E gostaria de falar também, deputado Eric,
te parabenizar pela acessibilidade, como o deputado Hércules disse, né? Na Casa de Leis, onde nós temos uma acessibilidade muito importante. Lógico, tem muita coisa que se fazer ainda, tem muitos desafios a serem superados, mas a pessoa precisa começar, né? Nós precisamos começar. A Assembleia é a mais transparente do país. O deputado Hércules ajuda em sua economia, um dos mais econômicos aí. Eu também represento uma economia muito grande para casa, onde eu não uso o dinheiro do combustível da Assembleia, abasteço o nosso carro, faço o nosso trabalho voltado para a população. Gerei 94% de economia no primeiro trimestre com o orçamento que é disponibilizado para o gabinete, 94% de economia para os cofres públicos. Isso é importante salientar, porque é isso que nós levamos para a nossa vida, é isso que é o nosso pensamento e é isso que é o nosso cuidado com a coisa pública. E eu sei que é o mesmo pensamento que o presidente Eric Musso tem em relação ao erário. Por isso ele administra com tanto zelo e nós precisamos de pessoas assim na política. Então, deputado Eric, força, luz na sua caminhada, na caminhada do deputado Hércules, nos demais amigos e companheiros da Assembleia. E, com certeza, temos que passar uma política tranquila. Tem muita gente, um atacando o outro, muita gente... mas a política acaba, a eleição acaba no dia 2. E o Espírito Santo tem que prevalecer sempre, né, em todos os momentos, e a partir do dia 3 tem que ser todo mundo unido pelo Estado do Espírito Santo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Favato, pelas palavras. Antes de passar a palavra ao próximo, eu quero aqui cumprimentar, que está aqui presente nas galerias, aqui nas salas anexas, Alberto Alvarenga, secretário de área da FAMES e coordenador-geral da AMO, Assembleia Municipal do Orçamento. Um grande abraço, Alberto, uma alegria tê-lo aqui conosco. Com a palavra, o deputado Zé Esmeraldo. Deputado Freitas, deputado Gandini, deputado Hudson Leal, deputada Irine Lopes, deputada Janete de Sá, deputado Luciano Machado, Luiz Durão, Marcelo Santos, Marco Garcia, Madureira, Mansur, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, deputado Sérgio Majeski, com a palavra. Meus cumprimentos ao deputado Eric Musso, aos deputados que ainda estão aqui presentes, no caso do doutor Hércules, e aqueles que ainda estão no plenário virtual. Na semana passada, eu também quero cumprimentar, claro, os funcionários dessa casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Na semana passada, em muitos sites de jornais e até em jornais de maior circulação, deram um destaque para uma premiação que recebeu a professora Camila Reis dos Santos, da Escola Rômulo Castelo, aqui na Serra. A Escola Rômulo Castelo é uma escola da rede estadual. Eu já tive o prazer de estar visitando essa escola pelo menos 2 ou 3 vezes, salvo engano. Ela é dirigida pela diretora Sandra, uma diretora muito competente. E então houve essa premiação para a professora Camila Reis dos Santos, que é uma professora de biologia, e ela foi premiada pelo 4º prêmio da Educação em Ciência. É um prêmio de educação científica concedido pela Federação da Sociedade de Biologia Experimental. E a professora Camila usou como base para o trabalho que ela fez com os alunos do ensino médio, ela usou como base a sua tese de doutorado. E aí a gente vê que isso, acaba de alguma forma destacando o Espírito Santo, obviamente, porque é uma premiação em nível nacional,
Agora eu quero destacar aqui, parabenizar, né, a professora Camila, os alunos, a diretora Sandra do Rômulo Castelo, toda a equipe, nessa escola tem uma equipe de profissionais muito bons, muito valorizados, como a maior parte das escolas da rede estadual, né, professores e funcionários e demais profissionais muito aguerridos. Essa premiação que a professora Camila teve não tem uma relação sobre o suporte efetivamente que o Estado dá para os professores realizarem tal trabalho. Como eu disse antes, ela usou como base para a pesquisa que ela fez com os alunos a sua tese de doutorado. E aí eu fui saber como é que ela fez, né, o mestrado, o doutorado dela. Fez como a maioria dos professores tem que fazer, trabalhando. Por quê? Porque o Estado simplesmente não concede licença remunerada para os professores fazerem pós-graduação, seja em nível de mestrado ou nível de doutorado. Mal tem aquilo que se chama de prodocência, que é um número limitado de vaga e que permite professores que estão fazendo mestrado profissional reduzirem um pouquinho a sua carga horária. Só isso. Agora, licença remunerada para a pessoa se afastar completamente da sala de aula para se dedicar a fazer o mestrado e o doutorado não existe. Eu não fiz doutorado, eu fiz o mestrado. E todo mundo que já fez mestrado e doutorado sabe o quanto a gente precisa de tempo, porque demanda tempo, é uma carga de leitura muito grande. Você precisa escrever artigos, você precisa escrever, né, a sua dissertação, a sua tese. Demanda muito tempo, muita concentração. E hoje, os professores da rede estadual e da maioria das redes municipais, se quiserem fazer mestrado e doutorado, tem que se virar. No máximo, às vezes, se concede a licença sem remuneração, que foi o que eu soube que a professora Camila teve que fazer, pelo menos durante um ano, tirar licença sem remuneração para poder concluir o seu trabalho. Então, é curioso que, muito provavelmente, agora o Estado, de alguma forma, a Secretaria de Educação vai fazer uma propaganda em cima dessa premiação da professora Camila, mas isso não guarda muita relação com aquilo que o próprio governo dá de suporte para os professores se qualificarem. Hoje é difícil você falar em estimular a qualificação dos profissionais, porque a remuneração depois que você qualifica não muda muito, né? Se você pensar assim, qual o salário de um professor que tem mestrado e o salário de um professor que só tem graduação, a diferença é muito pequena. E não há o incentivo para que esses professores se qualifiquem, dando a licença remunerada, que seria fundamental. Sem contar essa questão que nós falamos ontem, né? Nós temos aqui o chamado bônus de desempenho, que é pago pelo governo, mas todos os professores que ousarem ficar doentes durante o ano têm esse bônus descontado, 10% para cada ausência que o professor tiver, mesmo que ele esteja doente, licença de gestação, se estiver com câncer, se estiver com Covid, não interessa, vai ser descontado. Ontem os professores levaram um choque, né? Porque vários professores, milhares provavelmente professores que tiveram que se ausentar por licença médica no ano passado por Covid ou por qualquer outra coisa, receberam seus contra-cheques zerados ou com um desconto muito alto. Então fica aqui essa análise, já termino, deputado Eric, essa análise, né, de que se o Estado estimulasse mais os professores a se qualificarem, se o Estado valorizasse melhor os seus profissionais da educação, obviamente que esses trabalhos, né, como o da professora Camila, nós teríamos muito mais premiação do que temos. E fora, só para concluir, a quantidade de trabalhos fantásticos que os professores realizam dentro das escolas, em várias áreas, e que às vezes não são premiados, não são notícia de jornal, mas tão importantes quanto esse trabalho da professora Camila da escola Rômulo Castelo. Muito obrigado, deputado Eric. Deputada Raquel Lessa, obrigado, deputado Magés. Deputado Teodorico Ferraço. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quando eu tive a honra de ser prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, em 4 mandatos, nos primeiros mandatos nossos,
encontramos um grande desafio na saúde. E ali nós conseguimos implantar o Instituto do Coração no Hospital Evangélico, com recursos da Prefeitura Municipal e algumas ajudas que recebemos do governo federal. No caso da UTI, não tinha UTI no Hospital Infantil. A dona Jandira, o Renato Federici e tantos outros colaboradores ali do hospital sonhavam com uma UTI infantil. A prefeitura foi lá e fez a UTI infantil. E depois estava em crise o hospital. A prefeitura desapropriou, fez um acordo e assumiu o hospital até quando construímos no Hospital do Aquidabã um novo prédio. Na Santa Casa não tinha hemodiálise, como não tinha em Cachoeira de Itapemirim. Então nós fomos à Santa Casa e fizemos a hemodiálise. Naquela época com 10 máquinas que prestou até o momento grandes serviços. E o que nos faz hoje recordar é que existe ainda pacientes de Cachoeira de Itapemirim serem obrigados a pegar algumas caronas e até ônibus especializados de prefeitura para fazer o serviço de hemodiálise fora de Cachoeira de Itapemirim, rumo a Guaçuí e outros, e até a São José do Calçado. Olha, senhor presidente e senhores deputados, isso não é possível. Cachoeira de Itapemirim sempre foi a sede, a mãe, pátria da saúde do sul do Espírito Santo. E hoje nós precisamos aumentar os leitos da hemodiálise. Agora, recentemente, a Santa Casa acaba de fazer um convênio com a Multivix para aumentar o espaço. E nós vamos precisar arranjar pelo menos de 10 a 20 máquinas de hemodiálise. Então, eu quero, nesse momento, me dirigir ao governo do Estado e à deputada federal Norma Yubi para que encontre uma solução junto à Secretaria de Saúde e ao Ministério da Saúde para nós conseguirmos de 10 a 20 máquinas, porque Cachoeira de Itapemirim não pode assistir a nossos, tanto irmãos nossos, né, serem obrigados a sair de madrugada, passar necessidade, num grande sofrimento que entra no hemodiálise. Queira Deus que a gente não precise nunca de entrar numa máquina de hemodiálise. Mas é terrível, muito difícil para um doente se curar usando uma máquina de hemodiálise. Então, eu queria deixar aqui um apelo para que se encontre uma solução entre o governo do Estado, o governo federal e a deputada Norma Yubi, que está disposta a dar 5 ou 10 máquinas para a Santa Casa de Misericórdia. É um apelo que eu faço em nome daqueles que precisam tanto do uso das máquinas de hemodiálise, mas em Cachoeira de Itapemirim, visitar outros municípios, uma cidade que sempre foi a pátria mãe da saúde do sul do estado, realmente não é nada agradável. Deixo aqui as minhas homenagens ao Hospital Infantil, que hoje está ocupando o Hospital do Aquidabã, que foi feito por nossa administração, em convênio com o governo federal. Deixo aqui o meu abraço ao Hospital Evangélico, pelo Instituto do Coração, que hoje é um orgulho para o Espírito Santo. E deixo aqui o meu abraço à Santa Casa de Misericórdia, que já está encontrando condições de ampliar para 20 leitos, usando o seu espaço físico de melhoramento através de um convênio com a Multivix, mas carecendo de nós encontrarmos solução para comprar de 10 a 20 máquinas de hemodiálise para servir ao povo de Cachoeiro e ao povo do sul do Espírito Santo. Meu abraço a todos, felicidades e que Deus nos ajude nesse momento que estamos todos tristes pela perda irreparável do Dom Luiz, que foi arcebispo nosso em Cachoeiro 16 anos, foi arcebispo em Vitória e deixou um legado fantástico para a igreja, para a religião e para todos nós. Dom Luiz, eu sei que nesse momento ele está do lado do Pai Eterno, portanto cumpriu a sua missão. Muito obrigado, Dom Luiz, o povo de Cachoeiro agradece o seu trabalho pastoral na cidade de Cachoeira de Itapemirim. Obrigado, deputado Teodorico Ferraço. Quero aqui, antes de passar a palavra ao deputado Torino, cumprimentar os alunos do Colégio SEIC, que estão lá sendo recebidos pelo deputado Sérgio Majeski, a professora Fernanda e a professora Mariana. Eu acho que o som lá não está aberto, né? Abriu?
Quero só cumprimentar então os alunos do Colégio SEIC, que estão sendo recebidos pelo deputado Sérgio Majeski, com a professora Fernanda, a professora Mariana. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Deputado Torino Marques. Muito bom dia, senhor presidente, Eric Musso, professora Mariana, Luciana, que estão aí do Colégio SEIC, com os alunos. Sintam-se em casa, a casa é de vocês, não é nossa. Estamos aqui apenas tomando conta para vocês. Presidente Eric, eu trouxe ontem em plenário aqui uma grave preocupação sobre o consumo de peixes do nosso lindo e glorioso Rio Doce. O nosso objetivo é trazer para esta casa o debate sobre o assunto e, é claro, é uma denúncia. Pessoas podem estar consumindo peixes contaminados sem saber disso, viu, presidente? A que ponto chegamos com a irresponsabilidade com a vida das pessoas? Trouxe ontem esse debate aqui. Na expectativa de obter novas informações, ontem não citei, claro, a reação da Renova ao tomar conhecimento dos peixes monstro do nosso Rio Doce. No entanto, tivemos sim acesso à nota publicada pela Fundação a respeito do monitoramento hídrico. A Renova se defendeu dizendo que os mais de 15 milhões, ou melhor, 15 milhões de dados coletados pelo maior programa de monitoramento do país indicam que as condições da água do Rio Doce são similares às de antes da tragédia. Na segunda-feira eu vou mostrar alguns vídeos aí que eu vou derrubar essa tese aqui que a Renova está colocando. E mais, que essas informações são compartilhadas com os órgãos ambientais que atuam aqui e também em Minas Gerais. Parte desses dados estão disponíveis no portal Monitoramento Rio Doce. A Renova listou aí seus órgãos que fazem parte do grupo técnico do acompanhamento. São eles a Agência Nacional de Águas, a ANA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, também o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, a Agência Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo, também o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo. Olha, na sua defesa, a Renova diz que as pesquisas indicam uma tendência de recuperação em toda a região impactada. Por outro lado, informações, acrescenta-se a informação velha, que denuncia o histórico dos maus tratos de populações e governos para com o meio ambiente e, em específico, com o Rio Doce. É possível que a maioria de nós aqui, a maioria aqui jamais sonhou com essa cruel realidade. Diz o Comitê da Bacia Hidrográfica que 80% do esgoto doméstico gerado pelos municípios ao longo da bacia são despejados diretamente no rio, sem nenhum tratamento, poluindo os cursos da água. Ao mesmo tempo, grande parte dos resíduos sólidos urbanos coletados são depositados em lixões, ocasionando vários impactos ambientais, senhor presidente, como proliferação de vetores, poluição visual, contaminação do solo e dos recursos hídricos. Mas agora vem uma informação que eu gostaria muito de entender. Do lado de cá, no Espírito Santo, não há restrições para pesca e usos da água do Rio Doce. As outorgas de uso são emitidas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. No entanto, uma ação proposta pelo Ministério Público Federal proíbe a pesca na região marinha, na foz até 20 metros de profundidade entre Barra do Riacho, em Aracruz, e Degredo. Só lembrando isso. E Piranguinha, também ali em Linhares. Sabemos sim que a Fundação Renova não tem competência para estabelecer ordenamento pesqueiro, como o de liberar ou mesmo proibir, essa pesca. E daí? Há 7 anos convivemos aqui com a condenação do rio, que é
o mais importante da região. Olha, nesse país neste país não é o povo, mas infelizmente os governos e instituições é que parecem ter a memória muito curta. Senhor presidente, colegas deputados, em respeito à população capixaba, vamos ouvir sim os responsáveis pelo consumo de peixes que ninguém sabe das suas consequências. Os pescadores têm que ser ouvidos. Então essa Casa de Leis tem que dar voz ao povo que está sofrendo. Eu mostrei ontem algumas imagens, senhor presidente, de peixes com tumores gigantescos. Esses tumores aparecem na guelra, na parte da boca do peixe. E eu queria dizer que na hora que eles pescam esse peixe, infelizmente tem que cortam essas partes que estão putrefatas, estão podres, com câncer, com doenças, e jogam fora. Agora as partes que a pessoa vai comer, as comestíveis, infelizmente, quando você chega, recebe aquele peixe embalado bonitinho, não sabe a procedência desse peixe. O Rio Doce está contaminado. Temos que olhar essa situação de Mariana, que afetou toda a extensão do nosso amado e glorioso Rio Doce, que abastece a população capixaba. Essas são minhas palavras. Uma excelente quarta-feira a todos, senhor presidente. Muito bem, deputado Torino Marques. Eu quero mais uma vez registrar a presença do nosso colégio lá de Vila Velha, Colégio SEIC, e abraçar a professora Fernanda Maria e Mariana, os 41 alunos que estão aqui presentes. E hoje nós estamos com o nosso professor Sérgio Majeski, dando uma aula para os alunos. O professor Sérgio Majeski, toda vez que ele vem à tribuna, eu presto bastante atenção, porque sempre que ele vem aqui, ele dá uma aula e a gente aprende cada vez mais. É uma pena que o professor Majeski, o ano que vem, não estará aqui. Ele, com certeza, estará em Brasília. Então, agora ele está falando para os alunos. Aproveita, professor Majeski, fala seu número também, tá? Não esqueça de falar seu número, tá? Para os alunos do SEIC. Tá bom? Grande abraço. O professor já está dando aula. Bom, o último orador inscrito é o deputado Vandinho Leite. Deputado Vandinho Leite, ausente. Fabiana, dá para colocar no telão ali o Congresso, aquele convite do Congresso? É isso aí, obrigado. Esse aí é o nosso Congresso Médico Jurídico, que eu faço parte, eu sou coordenador institucional. Esse Congresso nós teremos a participação de ministros e teremos a participação de várias figuras nacionais. Dr. Messina, Gonçalo Messina fala sobre vacina, sobre Covid-19. Dr. Pedro Gebran é o nosso presidente também, é o desembargador de Paraná. Temos também a presença do vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Renato Dresch, enfim, muitas autoridades, e quem organiza realmente é a doutora Cleli Avanza, que tem feito esse trabalho maravilhoso, é o 9º Congresso. Nesse dia de segunda-feira à noite, a partir das 18 horas, nós teremos aqui no Espírito Santo a nata da Justiça e da Saúde. Então é bom que todos participem. Nós teremos também um projeto da minha autoria aqui, que é contra a violência obstétrica, que está em tramitação na casa, mas o Congresso abraçou como um tema para discutir essa questão contra a violência obstétrica. Nós não podemos admitir que a parturiente, a gestante ainda, parturiente já na sala de parto ou de cirurgia, que não possa ser acompanhado pelo pai da criança, pela mãe ou pela alguma irmã, um irmão, algum parente. Com isso, nós poderemos diminuir muito a violência obstétrica. Então, o nosso projeto de lei está em tramitação. O ano passado nós tivemos aprovação, foi vetado, voltou aqui, mantiveram o veto, e em janeiro eu reapresentei o projeto, está em tramitação. Bem, então nós estamos chegando ao final, lamentavelmente 10h20, nós teríamos o tempo até 12 horas para falar aqui, mas
infelizmente, nós vamos ter que encerrar a sessão. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, antes, porém, convoco as senhoras deputadas e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, segunda-feira, às 15 horas, para a qual designo expediente o que ocorrer. Ordem do dia, discussão única em regime de urgência do projeto de lei número 408/2022, e nós estamos chegando ao final da sessão. Agora é Daniela que está transmitindo as nossas sessões finais de Libra para a comunidade surda. Importante essa inclusão, já falei mais cedo sobre isso. Está encerrada a sessão. Vamos em paz e com Deus. Desculpa, estávamos sem áudio. Os deputados aprovaram na manhã desta quarta-feira um projeto de autoria do governo que faz adequações nas regras do cálculo do ICMS que é repassado pelo Estado aos municípios capixabas. Essa matéria foi aprovada numa sessão extraordinária que foi convocada para a votação desse projeto. Informações mais detalhadas sobre essa iniciativa aprovada hoje você confere no site oficial da Assembleia Legislativa. Às 10 da noite, no jornal Panorama, aqui na TV Assembleia, você também pode conferir um resumo dos trabalhos de hoje. Continue acompanhando a nossa programação TV Assembleia mais perto de você.